Edimburgo é uma cidade que canta 24 horas por dia, mas quando cai a noite e as sombras aparecem, ela revela segredos sombrios, desde histórias de assombração, assassinato, roubo de corpos, espíritos inquietos. Então hoje nós vamos explorar juntos o lado macabro de Edimburgo, o que faz dela ser uma das cidades mais mal-assombradas da Europa. Então se não tem medo de fantasma, vem comigo que hoje eu vou contar algumas dessas histórias e de quebra mostrando alguns bares relacionados. Mas claro, apesar dessas histórias acontecerem quando a noite cai, eu tenho que filmar de dia para poder mostrar na câmera. E a gente já começa essa lista pelo topo, aqui no Greyfriars Kirkyard, um dos cemitérios mais povoados da Escócia, vamos dizer assim. Ele foi inaugurado em 1620. Na verdade, kirk é a antiga palavra escocesa para igreja, church. Como é um dos cemitérios mais antigos da cidade, foram enterrados camadas e camadas de pessoas, de acordo com os séculos. É quase como se fosse uma lasanha de corpos. Então o pessoal não tem o número exato de quanta gente está enterrada aqui, mas por ter essas camadas, eles estão tudo meio que em cova rasa. Então não é tão incomum assim, às vezes sair algum pedaço de osso para fora. E bem aqui do lado da igreja, tá esse mausoléu aqui, do que eu diria é a lenda mais famosa desse cemitério, que é o Bloody Mackenzie. O George Mackenzie era um juiz, conhecido assim por ser extremamente cruel e punidor, centenas de pessoas para a morte. Como ele trabalhava para a corte do rei, tinha certo prestígio, então mandou construir aqui o mausoléu para ele mesmo, para ficar intocado durante anos. Mas em 1999, um sem-teto, estava chovendo, tentou se abrigar aqui dentro, conseguiu abrir a porta e caiu. Porque aqui esse mausoléu são andares para baixo. Ele caiu acordando o espírito, vamos dizer assim. E depois desse incidente, começaram a ouvir barulhos aqui dentro de noite, o que faz o túmulo do Mackenzie ser um caso de poltergeist. E essa história ainda fica pior. Em 2003, 2 adolescentes entraram aqui e não só felizes com isso, ainda arrancaram a cabeça do Mackenzie para ficar fazendo como se fosse um puppet. E desde então, as atividades paranormais aqui começaram a aumentar pelo descontentamento de terem acordado o velho Mackenzie. E aqui do lado tem um colégio, então a galera faz aquela brincadeira de desafio, então a galera tem que vir aqui de noite, bater na porta e falar Bloody Mackenzie, come out if you dare. Tipo, maldito Mackenzie, sai daí se tu tiver coragem. E diz a lenda que quem faz isso geralmente experimenta alguma coisa nos seus sonhos de noite. Então, mesmo sendo ateu, eu não vou bater aqui não. E outra coisa curiosa aqui do cemitério é que tem essa antiga muralha da cidade. Antigamente o centro da cidade era murado, até com proteção, então aqui ainda fica a remanescência dos antigos muros que datam bem antes do cemitério. E nos 1800, Edimburgo experimentava o iluminismo, onde a ciência começou a florescer, a medicina começou a dar passos largos, mas o que todo médico precisa? Corpos para estudar. Então começou a ter a prática de galera indo para o cemitério, vendo qual era a cova mais recente, desenterrava e pegava os corpos para vender para os médicos. E isso acontecia com tanta frequência que inclusive quem era mais rico, né, mais abastado, fazia as tumbas assim, ó, para ninguém poder arrancar o corpo. E tu vai encontrar algumas dessas por aqui. E tu vai encontrar grades, às vezes até não só no chão, olha só isso aqui, ó. Nossa, aqui é a perfeita jaula para um apocalipse zumbi. Esse cemitério aqui guarda muitas outras histórias ainda. Por exemplo, como um túmulo aqui de alguém chamado Thomas Riddle, que na verdade inspirou o grande vilão do universo Harry Potter, o Tom Riddle, Voldemort. Que ironicamente talvez não seja o principal vilão desse universo, já que na vida real muita gente assusta sem precisar de mágica. Mas fica o aviso, foi bem difícil de achar, mesmo sabendo da existência desse túmulo com mapinha, levei até um tempo para encontrar aqui. Então, antes de vir, eu recomendo tu olhar a foto na internet, ver o mapa, daí vai ficar mais fácil. E aqui dentro do cemitério tem esse portão que está sempre fechado, que era o antigo presídio. E tem registros que esse presídio maltratava, né, os prisioneiros, a galera morria de fome aqui dentro. E estou falando de centenas. Então tem registros que aqui à noite tem barulhos de corrente, coisas se mexendo. Por isso que até hoje essa parte aqui é trancada no cemitério. Mas claro que nem toda a história de cemitério precisa ser necessariamente assustadora, incluindo a história mais admirável de todas, a do cãozinho Bob.
com certeza o habitante mais famoso do cemitério. Bom, Bob era um cachorro de patrulha junto com o dono, que era um policial, John Gray, que circulava à noite pela cidade de Edimburgo, sempre com o cachorro junto, que entrava nos bares, era alimentado. Depois que o dono dele morreu em 1858, Bob passou 14 anos guardando o túmulo dele, sendo alimentado pelas pessoas e depois até sendo oficialmente adotado pela cidade de Edimburgo, se tornando um dos primeiros animais a ser adotado pela municipalidade. Mas como os cães também não podem ser enterrados no cemitério de humanos, por questões religiosas, eles acharam um jeito de fazer a cova do Bob aqui na frente da igreja. Então tu encontra a lápide aqui do Bob, onde o pessoal deixa gravetos para deixar ele feliz. Então sempre quando tu anda pelo cemitério, acha um graveto, tu deposita ali para o Bob ficar mais contente. E uma curiosidade aqui, ó, até tem um posto eletrônico de tu usando cartão de aproximação, né? Porque a história é velha que a galera não vai aproveitar a tecnologia para ainda lucrar em cima disso. E claro que a estátua dele é um dos monumentos mais fotografados aqui da cidade. E se tu quiser homenagear o Bob, bem aqui do lado tem o Greyfriars Bob, bem aquele estilo pub clássico, se tu quiser parar aqui para tomar uma cerveja, até fazer uma refeição. Mas infelizmente as pessoas ficam tocando o nariz do Bob, que é uma tradição que inventaram do nada. Então se tu vir para Edimburgo, não faça como essa gente aqui e não toque no nariz da estátua para não desgastá-la. Ninguém fica feliz com isso. Então hoje em dia é impossível tu vir em Edimburgo e não bater uma foto com o Bob. Mas por favor, não encosta no nariz dele. Isso é a primeira vez aqui, eu sou o Joatan, esse é o Edinburgh que mostra a Escócia com o sotaque brasileiro. E o que não falta aqui são histórias para contar. Então, se sempre quer ver uma faceta interessante ou até mesmo ajudar no teu planejamento para visitar aqui uma das cidades mais bonitas da Europa, considere se inscrever no canal. E o nosso próximo ponto é aqui no Grassmarket, um dos principais hubs turísticos aqui de Edimburgo. E só nessa região aqui, o que não falta são histórias macabras. O Grassmarket era a antiga praça de execução, o que já nos traz diretamente a dois pubs aqui da região. O The Meg Dixon. A Meg Dixon foi condenada à morte, à forca aqui. Então enforcaram, executaram ela e na metade do caminho do cemitério ela acordou no caixão. Então aí abriu uma jurisprudência, por exemplo, ela foi condenada à forca e ela morreu. Então ela cumpriu a pena. Então com isso ela foi liberada. Então ela ficou famosa por ser a Half-Hanged Maggie, que seria a metade enforcada Maggie. E ainda nessa pegada da praça de execução, também diz a lenda que os que iam morrer tinham direito a uma última cerveja antes de ir. Então eles vinham aqui no Last Drop, que eles tomavam essa última pint antes da forca. Então Last Drop também já faz aquele trocadilho de drop, de cair da forca, também com drop da gota da cerveja. Só fala que esse bar aqui é mal assombrado. Inclusive aqui dentro do bar a decoração é com forca, ou seja, realmente é o Last Drop. E continuando aqui no Grassmarket, a gente para aqui no White Hart. A nossa próxima parada é uma das histórias, eu acho que é a mais macabra de todas aqui da região, que envolve dois assassinos em série, William Burke e William Hare. Lembra que eu falei no cemitério, nos 1800, o pessoal roubava cadáveres para vender? Então, essa dupla achou um jeito legal de lucrar. Primeiro roubando os cadáveres e depois produzindo os próprios cadáveres. Eles ficavam aqui no bar bebendo, então escolhiam alguém, davam bebida e eles inventaram uma técnica que envolvia embriagar a pessoa e depois sufocar sem deixar marcas, que levou o nome de Burking. E logo aqui na entrada já encontra a carranca do William Hare. E do William Burke. Mas White Hart pode ser um excelente bar para tu provar um whisky, eles têm uma carta bem boa. E é um pub bem típico, sempre tem música ao vivo também. Então pode ser um ótimo lugar para fazer uma parada aqui no Grassmarket. Mas a história não acabou muito bem para essa dupla. Uma hora eles finalmente foram pegos em ação. Daí o Hare meio que delatou o Burke para evitar a pena de morte. Então o Burke foi sentenciado à morte e dizem que reuniu 25 mil pessoas para assistir a execução. E depois disso ainda, ironicamente, a justiça exigiu que o corpo fosse doado para a universidade. Então, para quem quiser, ainda hoje em dia tu pode ver partes dos restos mortais do Burke dentro do museu do Surgeon Hall. Para alguém que ganhou a vida vendendo corpos para medicina,
no final acabou sendo um próprio objeto dela. E saindo do Grassmarkt, a gente cai aqui no Cowgate, que é uma parte bem jovem da cidade. Tem bastante bares, mais clubes mesmo, alguns restaurantes. Mas aqui também foi palco de uma história bem assombrosa, há não muito tempo atrás. No Halloween de 2024, o pessoal celebrando aqui na rua, passou um ônibus, atropelou uma pessoa e decapitou. Então a cabeça foi parar em outro lugar e o pessoal começou a achar que era decoração de Halloween. Então é uma história macabra e bem recente, incluída nesse vasto repertório de Edimburgo. Inclusive aqui a gente tem essas pontes antigas, em que embaixo delas eles construíram como se fosse uma galeria de câmaras fechadas, como se fossem alcovas, que não tem janela, não tem nada. A única oxigênio entra pela porta de entrada do prédio, que também tem coisas mais macabras. Então, para quem gosta desse tipo de coisa, tem uns tours aqui só dos vaults, dos chambers. Eu já fiz, achei legal, mas é meio claustrofóbico, então fica o aviso. E claro que não dá para andar na cidade velha sem ter alguém tocando uma gaita de fole. Como já falei em outro vídeo, esse é o som do turismo. E voltando aos 1800, com o avanço da medicina, e essa história de dissecação, experimentos com cadáveres, não ficavam só nos laboratórios, elas se espalhavam pela Europa inteira, inclusive chegando nos ouvidos de uma jovem escritora chamada Mary Shelley. Durante uma viagem para a Escócia, a Mary Shelley ouviu falar dessas histórias com experimentos com cadáveres, roubos de corpos em cemitérios, ou ainda cientistas tentando reviver tecidos através da eletricidade, que é a técnica chamada de galvanismo. E foi dessa fase que saiu a história do Frankenstein. E não é coincidência que mais de 2 séculos depois da história, Edimburgo continua ainda a se associar a essa história. Inclusive aqui na Royal Mile foi gravado algumas cenas do novo filme do Frankenstein, do Guillermo del Toro. E volta e meia vai encontrar referências do Frankenstein aqui espalhadas pela cidade, incluindo um pub temático do Frankenstein. E até vou dar uma mostrada aí dentro que tem umas coisas bem interessantes. O bar é temático, né? Sempre com essa vibe cientista. O pub foi feito numa antiga igreja e é todo decorado assim, ó, no estilo laboratório científico maluco. E de hora em hora esse bar aqui tem um show de mecatrônico que mostra o Frankenstein saindo e revivendo. Maneirinho, mas dizer que não é. Então, até vale a pena às vezes quando entrar aqui perguntar qual foi o último tempo em que saiu o Frankenstein, porque ele vai de hora em hora. E foi o que eu fiz hoje. Cheguei aqui, ó, que hora saiu o Frankenstein? Ah, vai ser daqui a 50 minutos. Então já dei mais umas voltas na cidade e vim aqui para pegar essa cena. E uma curiosidade é que o Halloween originalmente é uma tradição escocesa e irlandesa exportada para os Estados Unidos. Então aqui tem bem forte essa vibe Halloween, decorações em lojas. Até daí veio a inspiração do vídeo de hoje. Para quem quer saber mais de histórias assombrosas ou macabras, tem 2 opções. Uma é de fazer um desses tours aqui quando estiver aqui. E tem vários, tipo, tem um ônibus fantasma, tem uns que passam dentro das câmaras, tem uns chambers, que é bem legal. E se tu pesquisar online, o que não vai faltar é grupos assim, ó, de turismo em cemitério. Alguns até oferecem em espanhol. E a outra, esperar meu próximo vídeo no próximo Halloween. Bom, espero que tenham gostado desse passeio mais macabro de hoje. E nos vemos no próximo vídeo.